Fala, bebê! Bora, mãe e pai, estamos de volta. E aí, diz aí, comigo o direito processual do trabalho não ficou gostoso? Ficou sucesso da Bahia. Amores, mais um princípio constitucional aplicável ao direito processual do trabalho. Vem cá, olha para a telinha. O princípio da duração razoável. Duração razoável do processo e da celeridade. Duração razoável do processo e da celeridade estão ali previstos no artigo 5º, inciso 78 da Constituição Federal de 88. Perceba que, olha para mim, este inciso, que foi o inciso 78, ele foi acrescido com a emenda constitucional número 45 de 2004. Essa emenda constitucional que também ampliou a matéria de cunho da justiça trabalhista no âmbito trabalhista, o que compete à justiça trabalhista julgar do ponto de vista material, também trouxe esse inciso, que passou a dizer, olha, seja na esfera judicial, seja na esfera administrativa, está aqui garantido a todos um processo com duração razoável, um processo que seja célere, um processo que traga aquela boa prestação jurisdicional, para que não se fique naquilo que a gente tanto comenta, a pessoa ganhou, mas não levou, porque não houve essa duração razoável do processo. Bebê, olha para a telinha. Duração razoável do processo e celeridade. Artigo 5º, inciso 78 da Constituição Federal de 88. Fala que a todos no âmbito judicial e administrativo são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade. Este inciso foi acrescido, vocês já sabem, pela emenda constitucional número 45 de 2004. Também está previsto essa duração razoável do processo, este princípio está previsto no artigo 4º e 139, inciso 2 do CPC 2015. Isso tudo em virtude da morosidade processual. Amores, olha para mim. Lembrar que a gente tem a tramitação preferencial do feito, ou seja, o processo ele tem que ser ainda mais célere, o processo ele tem que ser ainda mais rápido quanto ao seu andamento. Existe uma tramitação preferencial, uma prioridade de tramitação. Quando? Quando estivermos diante de um idoso a partir de 60 anos de idade, de acordo com o Estatuto do Idoso. Quando estivermos diante de um empregado que seja idoso ou até que de forma ilegal, mas que tenha sido ali contratado como adolescente. Para crianças e adolescentes, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, existe a prioridade na tramitação do feito. Quando estivermos diante da massa falida, súmula 86 do TST, ela tem direito à prioridade na tramitação do feito. Quando estivermos diante de uma pessoa com deficiência, portadora de alguma necessidade especial, de acordo com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, também tem direito a essa prioridade na tramitação do feito. Amores da minha vida, eu quero chamar a atenção de vocês. E isso é importante porque muita gente não ficou ligadinho nessa alteração legislativa. Acabou passando desapercebido. Essa alteração foi a Lei 13.466, não é a 67, é a Lei 13.466 de 2017, que trouxe a preferência das preferências. Quais são as preferências? Para o idoso, para a criança e o adolescente, para a massa falida, para a pessoa com deficiência, tá? Além disso, eu tenho mais uma preferência, que é a preferência do acidentado do trabalho, e aí que não é em virtude de lei, não se dá em decorrência da legislação lei, mas sim de uma recomendação, que é a recomendação número 4 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Então, quais são as prioridades por lei? Idoso, criança e adolescente, pessoa com deficiência
e eu tenho aqui a massa falida, ainda que esteja na jurisprudência. Ok. Amores, não está nem na lei, nem na jurisprudência, mas isso é importante para o acidentado do trabalho, por força de uma recomendação do Conselho Superior da Justiça do Trabalho para todos os tribunais regionais do trabalho, deve se conceder a prioridade na tramitação do feito para aquele empregado reclamante que sofreu um acidente de trabalho. Agora, eu estou trazendo uma nova informação. Essa nova informação, ela está prevista na Lei 13.466 de 2017, que fala da prioridade sobre todas as outras prioridades. Ou seja, a prioridade da prioridade, a preferência sobre a preferência. Minha pró, existe isso. Amores, passou a existir desde que a Lei 13.466 de 2017 entrou em vigor. Logo, no governo do nosso então presidente Michel Temer. O que é que diz essa lei? Maninha, painho, essa lei passou a dizer que quem tem mais do que 80 anos é 80 anos e um dia, tem prioridade sobre as demais prioridades. Ou seja, se a sua prova te questionar se isso se aplica no processo do trabalho, você vai dizer que sim. Afinal de contas, isso se aplica para qualquer processo. Hoje a gente tem a prioridade sobre todas as outras prioridades, que é a prioridade para quem tem mais do que 80 anos, pelo menos a partir de 80 anos e um dia. Olha para a telinha, está aqui. Lei número 13.466 de 2017 trouxe o conceito da preferência para o idoso, para quem tem mais de 80 anos, concedendo tramitação especial, tá? A gente tem agora mais um princípio constitucional que é aplicável ao direito processual do trabalho, que é o princípio da imparcialidade do juiz. Amores, olha para mim, artigo 95 da Constituição Federal de 88. Afinal de contas, o magistrado, ele não deve demonstrar que tem interesse no feito. Aliás, não é só demonstrar, não deve existir esse interesse no feito. Ele tem que ser o quê? Imparcial. Claro que imparcialidade não se confunde com neutralidade. Não existe ninguém neutro. Até porque ele vai ter que decidir, ele vai ter que sentenciar, ele vai ter que dizer quem ganhou e quem perdeu, ele vai ter que adentrar ao mérito. Mas ele não pode agir de modo parcial. E aí vocês se recordam daquilo que eu falava quando nós estudamos ali a exceção de suspeição e de impedimento do magistrado. Lembra? Exceção de suspeição e de impedimento. Artigos 801 e 802 da CLT e artigos 144 e 145 do CPC 2015. Ou seja, quando é que a lei presume, quando é que a lei CLT e CPC, ambas, partem do pressuposto que o magistrado está sendo parcial, obrigatoriamente, quando ele está impedido de atuar, ou quando existe uma potencialidade de que ele atue de modo parcial. E aí ele pode declarar que ele, não só pode como deve, é um poder e dever, ele pode declarar que ele é suspeito. E aí vocês vão se recordar que a CLT diz, olha, trata-se de caso de impedimento quando o magistrado do trabalho ele é amigo, quando o magistrado do trabalho, para casos de impedimento, tá? Para casos de impedimento. Quando ele é, presta atenção, parente, quando ele é parente, por consanguinidade ou por afinidade até o 3º grau completo. Eu falei até o 4º grau? Eu falei até qual grau? 3º grau. O que é o impedimento? Se o magistrado ele for parente por consanguinidade, relação biológica, por afinidade, que é por adoção, quando ele é parente até o 3º grau completo de uma das partes, de seus causídicos, procuradores e etc. Quando é que ocorre a suspeição? A suspeição, ela acontece quando o magistrado do trabalho, ele se declara amigo íntimo,
inimigo público ou demonstra ter interesse particular na causa, ok? Olha para a telinha. Imparcialidade do juiz não se confunde com neutralidade. O magistrado terá interesse no feito. Artigo 95 da Constituição Federal de 88 garante vantagens para o magistrado, como a vitaliciedade, até para que o magistrado possa promover essa imparcialidade, a inamovibilidade e a irredutibilidade de subsídios. Ou seja, o magistrado ele não pode ter os subsídios reduzidos, ele para sempre será considerado juiz, ele é vitalício e ele é inamovível. Isso traz uma série de garantias para que, inclusive, ele possa promover e permanecer imparcial. Promover imparcialidade e permanecer de modo imparcial. Amores, para observar a imparcialidade, o magistrado pode aí, a depender da situação, se declarar suspeito ou impedido, tá? Isso aqui está previsto no artigo 801 e 802 da CLT, vale a pena dar uma olhadinha, nós já estudamos. Artigos 144 e 145 do CPC 2015. Mais um princípio da fundamentação das decisões. Olha para mim, amores da minha vida. O princípio da fundamentação das decisões está previsto no artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal de 88. Eu tenho muito receio, porque tudo hoje é videoaula, canal no YouTube. Olha, eu tenho um canal no YouTube, você coloca lá, Ingrid Salles, eu tenho minhas videoaulas gravadas e postadas no canal no YouTube. Só que eu tenho receio porque, às vezes, alguns professores não se preocupam com a qualidade do material postado. E eu não me refiro nem a som, a iluminação. Eu estou falando de conteúdo. Muito cuidado com o que vocês assistem, tá? Quando assistem, como assistem. Por que eu digo isso? Tem muita gente falando besteirinha. Tem gente dizendo que o Poder Judiciário, ele só passou a ter essa obrigatoriedade de fundamentar com o novo CPC 2015. Opa, manhã, pelo amor de Deus! A obrigatoriedade de fundamentar já estava prevista desde a Constituição Federal de 88, que diz: Poder Judiciário como um todo, e não só a Justiça Trabalhista, se vocês não fundamentarem suas decisões, elas serão nulas de pleno direito. Já existia a necessidade de fundamentar. E o que foi que aconteceu com o CPC 2015? O que ocorreu com o CPC 2015 foi que ele trouxe a fundamentação exaustiva. Isso quer dizer o seguinte: na petição inicial, o autor faz 3 pedidos e justifica o porquê. Na contestação, ele apresenta preliminares, lembram do artigo 336 do CPC 2015, uma preliminar de litispendência, de coisa julgada, de inépcia da petição inicial, de acordo com 330. Além disso, meu povo lindo, o que acontece? Acontece que a parte reclamada na contestação traz uma prejudicial de mérito, alegando a ocorrência da prescrição bienal. Fala que, além disso tudo, ocorrer ali, ele está contestando cada pedido desse, indo de encontro no mérito por vários argumentos, tá? Quando o magistrado, ele é juiz de direito, regido pelo processo civil, quando ele for decidir, ele não vai dizer assim: defiro o pedido A por isso, indefiro o pedido B por aquilo. Não. Ele tem que proceder a uma fundamentação exaustiva, de acordo com o CPC 2015. Então, ele tem que dizer assim: defiro o pedido A pelo que argumentou a parte autora, mas não considero o quanto foi argumentado pela parte ré, porque quanto ao que ele alega no A, isso não procede por isso e isso, o que ele alega no B não procede por isso e isso, o que ele alega no C não procede por isso e isso. No B, improcede o pedido da parte autora, tem razão aí a parte ré. Contudo, quanto o autor alegou isso, não procede. Ou seja, o que eu estou te dizendo é, no CPC 2015, ele trouxe agora esta previsão legal, que é obrigatória, que não é só de fundamentar. É o que a gente denomina de fundamentação exaustiva. E daí ficou aquela perguntinha, que a gente tem que fundamentar os atos emanados pelo Poder Judiciário Trabalhista, todo mundo sabe. Mas essa fundamentação tem que ser a fundamentação exaustiva ou pura e simplesmente uma fundamentação? E aí eu te recordo que para a CLT a gente não aplica. Vou repetir,
para a CLT, a gente não aplica a fundamentação exaustiva do CPC 2015. Nós temos aí como pano de fundo a própria instrução normativa número 39 do TST, que diz o que a gente aplica do CPC à CLT. E é por isso que a gente não aplica essa fundamentação exaustiva do CPC à CLT. Bebê, vem comigo. Fundamentação das decisões. Artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal de 88. Existe essa necessidade de fundamentar sob pena de nulidade. Observar também o que está posto no artigo 832 da CLT. Quanto à diferença entre o CPC 2015, que fala da fundamentação exaustiva, lembrar que esta fundamentação, essa necessidade, ela não se aplica à CLT, ok? Último do último princípio constitucional que se aplica ao direito processual do trabalho, princípio constitucional, é o duplo grau de jurisdição. Amores da minha vida, olha que interessante. Onde é que está previsto o duplo grau de jurisdição na Constituição Federal de 88? Não está. Você está errada, ou não. Pode abrir a sua Constituição Federal de 88. Desafio Ingrid Gil Salles na área. Meus amores, o duplo grau de jurisdição não está previsto em nenhum inciso do artigo 5º, em nenhum artigo, em nenhum parágrafo, em nenhum inciso da sua Constituição Federal de 88. Uai, e como é que tudo minha pró eu escuto falar do duplo grau de jurisdição? Porque trata-se de um princípio implícito. Ele não é explícito, ele é implícito, previsto na Constituição Federal de 88. A ideia do princípio do duplo grau de jurisdição é submeter todas as decisões emanadas pelo Poder Judiciário a uma segunda instância, a um órgão colegiado em segunda instância, para que essa decisão ela possa ser confirmada, ou que ela possa ser retificada, ou mesmo que ela possa ser tornada nula. Portanto, aqui na Justiça do Trabalho, das sentenças das varas do trabalho para os tribunais regionais do trabalho, serão cabíveis ali o recurso ordinário e todos os recursos que nós estudamos. Cuidado apenas, tá, com as decisões interlocutórias, vocês estudaram isso comigo, porque aqui no processo do trabalho, das decisões interlocutórias não são cabíveis recursos de imediato, tendo-se que aguardar a prolatação da sentença para, por meio da sentença, interpor o recurso ordinário da vara do trabalho para o TRT. A não ser que essa decisão interlocutória seja no processo de execução, quando daí será cabível, por exemplo, um agravo de petição, quando essa decisão interlocutória tem um cunho de decisão definitiva, ou até mesmo quando estivermos diante do segundo grau, essa decisão interlocutória seja proferida por um desembargador monocraticamente e da decisão monocrática será cabível o agravo interno para o órgão colegiado. Fora isso, você vai se recordar que decisão interlocutória, eu tenho que aguardar a decisão final, que vai ser a sentença, para propor ali o recurso ordinário, recorrendo da própria sentença e também da decisão interlocutória. Princípio da não recorribilidade imediata das decisões interlocutórias. Amores, vem comigo. Duplo grau de jurisdição, ok? São decisões submetidas a novo julgamento por um órgão judicial, colegiado e hierarquicamente superior. A Constituição Federal de 88 não traz de forma expressa, porém o Brasil ratificou a Convenção Americana de Direitos Humanos no artigo 5º, parágrafo 2º e 3º da Constituição Federal de 88, e em virtude da ratificação do tratado, a gente diz que trata-se de um princípio implícito da Constituição Federal de 88. Concluímos assim todos os princípios do direito constitucional que são aplicáveis ao processo do trabalho. Nos próximos blocos, estaremos estudando os princípios peculiares ao direito processual do trabalho. Não sai daí!